Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. As mudanças climáticas são discutidas no mundo todo. Porém, os argumentos dos cientistas divergem em alguns momentos. Céticos e não céticos têm pesquisado as alterações no clima e possuem suas opiniões quanto às causas e consequências. Por isso, o Viver Sustentável de hoje fala sobre as diversas visões desse fenômeno abordadas pelos cientistas. Veja o que rolou na Ambiental Expo, evento realizado em São Paulo que reuniu diversas tecnologias sustentáveis. Acompanhe um debate entre céticos e aqueles que acreditam que o aquecimento global é consequência das atividades humanas. E assista a entrevista com cientistas renomados que nos falam sobre as questões do clima. Tecnologias ambientais reunidas num só lugar. Veja como foi a Ambiental Expo. A feira contou com a presença de expositores nacionais e internacionais. Tecnologia verde, equipamentos e soluções para o meio ambiente. A Ambiental Expo, feira realizada no pavilhão de exposições do AMB, na cidade de São Paulo, recebeu mais de 100 expositores nacionais e internacionais. A Ambiental Expo ela foi concebida para ser o centro gerador de negócios entre a indústria e o governo. Na feira são apresentadas tecnologias, soluções, inovações em termos de produtos e equipamentos para que a indústria possa produzir os seus materiais, os seus bens de forma mais correta e para que as prefeituras possam oferecer melhor qualidade de vida para os cidadãos, oferecendo melhor serviço de água, esgoto e agora na questão de resíduos também, uma melhor coleta e destinação de resíduos sólidos. Uma das grandes atrações foi a Casa Aqua, construída e mantida sob os mais rigorosos padrões de economia de recursos naturais. O projeto foi elaborado com materiais de construção ecológicos, arquitetura bioclimática e dispositivos economizadores de energia e água, como painel termosolar, lâmpadas de baixo consumo energético, captação de água de chuva, entre outros. A casa apresenta a aplicação dos conceitos sustentáveis mais modernos da construção civil e pode gerar até 50% de economia de água e 50% de energia. Uma casa sustentável não é um amontoado de materiais e tecnologias ecológicas, né? Para você ter uma ideia, essa Casa Aqua que está aqui na Ambiental Expo, ela foi projetada para a região sudeste. A questão de ventilação, de sombreamento de fachadas, uma série de detalhes. Se essa casa for construída na região norte do país, que é uma região muito úmida, com muito calor, provavelmente o projeto vai ser diferente. Além da Casa Aqua, outros projetos chamaram bastante a atenção dos visitantes, como as soluções apresentadas para a eliminação de gases poluentes, tratamento de efluentes, reuso de água e descarte de lixo eletrônico, como é o caso da Reciclo Ambiental. Eles trabalham com a gestão de resíduos e logística reversa em empresas, instituições e governos. As soluções variam de acordo com as necessidades de cada empresa, de cada prefeitura. Existem soluções desde simplesmente recolher o lixo eletrônico e dar a destinação final, existem soluções de adequação das empresas, avaliação, existem soluções diferentes para prefeituras também. Então as opções são variadas. A empresa Spectro mostra que vem revolucionando o mercado. Todos os produtos e acessórios para a segurança do trabalho são feitos com uma matéria-prima reciclável e que muitas vezes é vista como poluidora do meio ambiente. A Spectro está voltada para a área de segurança do trabalho, ok? Então, o que nós estamos mostrando aqui no evento é a nossa parte de acessórios para ergonomia, que são fabricados a partir de resina de garrafa PET. O público esperado de 9.000 pessoas pôde perceber que o planeta inteiro está mobilizado em preservar o meio ambiente e que as tecnologias vêm surgindo como um braço direito na luta contra o aquecimento global. O meio ambiente é muito importante, a conscientização e a demonstração de novas tecnologias que o Brasil está fazendo, isso numa feira só, isso é muito importante. Ou seja, desenvolvimento sustentável, procurar reciclar água, trabalhar com energias alternativas, isso é fundamental, né? O evento dessa natureza, ele traz uma relação direta com a vida, né? Porque quando você trata a questão ambiental, está tratando com a questão do seu dia a dia, do seu entorno.
Quero saber o que os céticos argumentam contra as mudanças climáticas. Os céticos concentram os seus argumentos em 3 linhas de pensamento. A primeira é dizer que o aquecimento ocorre, mas ele não é um fenômeno humano, decorrente das atividades humanas. É um fenômeno natural. A Terra teria ciclos de aquecimento e de resfriamento. Portanto, é um fenômeno natural contra o qual nada podemos fazer. A segunda linha de pensamento é negar o próprio aquecimento global, dizer que ele não ocorre. E a terceira aceita a ocorrência, diz que o aquecimento realmente está ocorrendo, mas que é muito caro evitá-lo. É um dinheiro imenso que deveria ser destinado para enfrentar outros problemas, como a fome, como as doenças no continente africano, como a falta de saneamento, problemas que estão listados nos desafios do milênio. Eu gostaria de saber no que se baseiam os céticos que negam o aquecimento global. Os céticos que negam o aquecimento global se baseiam em 3 argumentos. O primeiro é que os estudos realizados pelo IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, nem todos eles têm base científica. Outros teriam equívocos, até fraudes. Em suma, não são estudos respeitados que devem ser acatados pela comunidade científica. Segundo lugar, há céticos que negam o sistema de medição da temperatura da Terra. Dizem que os medidores não estão corretamente situados, não estão nos locais adequados, nos locais, por exemplo, no meio dos oceanos, para que, na média, reflitam corretamente a temperatura da Terra. E, por último, há aqueles que alegam, com base, por exemplo, no último inverno no hemisfério norte, que foi muito rigoroso, que a Terra não estaria aquecendo, estaria, na verdade, tornando-se cada vez mais fria. No próximo bloco, assista ao debate entre os que acreditam e os que não acreditam que o aquecimento global é causado pelas atividades humanas. É imperdível, fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: onde está localizada a maior e mais eficiente torre eólica do mundo? Letra A, Brasil. B, Japão. C, Portugal. Ou letra D, Alemanha? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou onde está localizada a maior e mais eficiente torre eólica do mundo. A resposta correta é letra C, Portugal. A torre E82 tem capacidade de produzir 30% a mais de energia do que as torres tradicionais. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre aquecimento global. O aquecimento global é um assunto que ainda causa polêmicas. Céticos e não céticos concordam em alguns pontos e discordam em outros. O Viver Sustentável mostra agora um debate entre especialistas no assunto. A temperatura média do planeta influencia diretamente toda e qualquer forma de vida existente na Terra. Micro-organismos, plantas, animais e o ser humano possuem suas características específicas de clima para a sobrevivência. Pequenas alterações na temperatura média do planeta podem colocar algumas espécies animais e vegetais em extinção. Por exemplo, como já ocorre com os corais e algas das Ilhas Galápagos, no Equador. Essas formas de vida correm o risco de desaparecer por conta do aquecimento das águas dos oceanos, consequência dos frequentes eventos como o El Niño. Que o planeta sofre oscilações nas suas temperaturas, todos concordam. Tivemos eras glaciais quando grossas camadas de gelo cobriam a superfície da Terra.
Hoje, nossa temperatura média é de 14 graus Celsius, variando entre cerca de menos 60 e mais 45. Cientistas do mundo inteiro estudam esses fenômenos no planeta, mas nem sempre chegam à mesma conclusão. O tema aquecimento global possui diversas teorias e pontos de vista. Alguns pesquisadores, conhecidos como céticos, afirmam que a temperatura média do planeta tem caído, que os polos estão mais gelados e que a Terra passará por uma nova fase glacial. Existe uma outra parcela majoritária de cientistas que acreditam sim que o planeta está aquecendo, mas tem divergências quanto às suas causas. A maioria dos pesquisadores afirma que essas causas são consequências da forma predatória de como o homem interfere no meio ambiente. Outros entendem que o aquecimento se deve a mecanismos naturais do planeta. A fraude do aquecimento global, a qual me refiro no título do meu livro, ela não se refere ao fenômeno em si. O fenômeno existe, evidentemente, a temperatura do planeta tem aquecido nos últimos 150 anos, mas isso é absolutamente natural, é um fenômeno absolutamente natural. Olha, o que acontece é o seguinte, que o aquecimento da Terra é inquestionável, ele tem sido medido pelo menos desde 1850. E antes disso há medidas indiretas. Já houve um aquecimento de quase 1 grau centígrados. Pode parecer pouco, viu? Mas se você começar a ter uma febre de aproximadamente 1 grau centígrado acima da sua temperatura normal, é melhor você se preocupar. E o mesmo acontece com a Terra. O que acontece é o seguinte, é que há outras causas para o aquecimento global, além da ação do homem. Por exemplo, explosões solares ou ciclos de modificações que ocorrem no movimento da Terra em torno do Sol e outros também. Eles todos existem, sim. Só que eles ocorrem numa escala de tempo muito grande. Ao passo que o aquecimento que nós estamos vendo agora, ele está ocorrendo num período de 10, 20 anos. E acompanha o aumento das emissões de CO2. Isto é, existem outras causas para o aquecimento da Terra, mas para este aquecimento rápido que nós estamos vendo agora, nas últimas décadas, a causa é o aumento do CO2 na atmosfera, que resulta da queima de combustíveis fósseis. O gás carbônico é um dos causadores dessa divergência entre as duas partes. Enquanto um grupo de cientistas afirma que esse gás provoca desequilíbrios no clima, outros acreditam que as emissões de gases de efeito estufa não precisam ser cortadas, pois o CO2 contribui no desenvolvimento das plantas e outros biomas. Não vejo por que fazer essa redução. Muito pelo contrário, às vezes já existem algumas pesquisas mostrando que as plantas elas crescem mais em ambientes ricos em CO2. Tem vários estudos na Rússia, no Canadá, mostrando que as florestas estão crescendo mais em virtude da maior concentração de dióxido de carbono na atmosfera. É verdade. Quer dizer, o aquecimento global favorece essas regiões. Só que a área tropical, onde se encontra o Brasil, e a grande parte da África, e a grande parte do Sudeste Asiático, vai sofrer exatamente o contrário. Isto é, o Nordeste, por exemplo, vai ficar mais seco e menos úmido, ou seja, de semiárido que ele é hoje, ele vai acabar virando uma região árida. De modo que alguns países se beneficiarão do aquecimento global, mas são países onde tem uma população muito pequena. No norte do Canadá tem muito poucas pessoas, né? Na Sibéria, menos ainda, né? Onde tem bilhões de pessoas é nas regiões tropicais, e elas é que vão sofrer. O gás carbônico, quando ele é emanado de qualquer fonte, ele traz com ele elementos tóxicos, são pouco falados, que são principalmente os metais pesados. Então compõe-se uma situação de toxicidade ambiental muito séria. Agora, o que mais me preocupa é a emanação do monóxido de carbono. Porque o monóxido de carbono, que é muito usado na indústria e também ele se origina em parte do CO2, esse sim tem ação seriamente deletéria ao ser vivo. Principalmente problemas circulatórios,
problemas de concentração, porque ele afeta no transporte de oxigênio para todas as nossas células orgânicas. O choque de opiniões ocorre por conta de diversos fatores, entre eles os relatórios do painel intergovernamental sobre alterações climáticas, o IPCC. O órgão foi criado pela ONU em 1988 e funciona como uma organização de pesquisa que reúne cerca de 2.500 cientistas no mundo todo. O IPCC é a principal autoridade quanto aos estudos das mudanças climáticas. Eu costumo dizer que eu me tornei cética a partir da leitura dos relatórios do IPCC e não a partir da leitura de céticos. Por quê? Dentro do relatório, eles confessam uma série de dúvidas que ainda persistem dentro da ciência climática. Todo cientista sabe que quando a gente identifica um fenômeno ou mede um fenômeno, existem incertezas. E o IPCC é muito cuidadoso em chamar a atenção para o fato de que existem incertezas. Se você for no consultório médico e medirem a sua altura 100 vezes, eles não vão encontrar exatamente o mesmo valor. Agora, essas incertezas não significam que a gente não conheça os fenômenos. A gente está identificando claramente quais são os fenômenos e as suas causas, com algumas incertezas. Mas essas incertezas, de longe, não é mesmo? Não conseguem esconder o fato de que existe um aquecimento global real e que se origina do aumento do CO2 na atmosfera. O fato que todos aceitam é que o clima tem mudado. Cidades do mundo todo, inclusive brasileiras, já foram vítimas de eventos naturais extremos. Os governos e a sociedade não podem ficar de braços cruzados. É preciso agir para mitigar as mudanças climáticas. Eu queria saber por que a ciência das mudanças climáticas são tão questionadas. Se prever se vai chover no fim de semana já é difícil, e a meteorologia, que faz previsões para poucos dias futuros, para um pequeno espaço de tempo futuro, às vezes falha, quanto mais prever o que vai ocorrer com o clima nos próximos 15, 20, 50 anos. É evidente que a ciência das mudanças climáticas, baseada em estudos probabilísticos e estatísticas, ela tem um grau de incerteza. Mas o fato incontestável é que aquilo que nós já estamos observando, o degelo nas calotas polares, a desertificação em áreas tropicais, a intensificação de fenômenos meteorológicos extremos, tudo isso mostra que nós estamos no limiar de tempos extremamente difíceis no que diz respeito às mudanças climáticas. No programa da semana passada, o Viver Sustentável mostrou as alternativas para reduzir os problemas ambientais causados pelo uso das sacolas plásticas. Na reportagem, nós falamos que as sacolas oxibiodegradáveis, ao serem descartadas, sumiam rapidamente a olho nu no ambiente, mas continuavam contaminando a natureza. Em nota enviada ao nosso programa, a empresa RES Brasil afirmou que as sacolas oxibiodegradáveis, denominadas D2W, não são ecotóxicas, são degradáveis, biodegradáveis e que esse tipo de plástico atende a padrões internacionais, o ASTM 6954-04. No próximo bloco, veja o que os cientistas falam sobre o aquecimento global. Continue aí. Olho vivo, consumidor. Cada brasileiro é responsável pela emissão de aproximadamente 10 toneladas de gás carbônico por ano, 2 vezes mais que a média mundial. Por isso, reveja as suas ações. Atitudes como dar preferência no uso de transporte público, apagar as lâmpadas que não estão sendo utilizadas e economizar gás colaboram para a diminuição desta taxa. Assim, você pode reduzir sua emissão para pouco mais de 1 tonelada por ano, número adequado para que o aumento da temperatura global não alcance os 2 graus Celsius.
Você sabia que se as taxas mundiais de desmatamento forem reduzidas pela metade até 2050 e mantiverem o nível até 2100, será possível eliminar 50 bilhões de toneladas de carbono da atmosfera? Isso equivale a cerca de 10% dos cortes necessários para que a temperatura da Terra não aumente mais que 2 graus Celsius. Então, cobre das autoridades devidas fiscalizações, campanhas e políticas anti-emissões. O tema do Viver Sustentável de hoje é o aquecimento global. Nós vimos que a maior parte dos cientistas afirma que o aquecimento global é fato, que a temperatura da Terra tem aumentado nos últimos anos. Veja o que pensam os especialistas no assunto quanto às questões climáticas e quanto ao nosso futuro no planeta. Mudanças climáticas, com o sentido moderno que essa frase tem, se referem àquelas modificações no clima do planeta que podem ser atribuídas diretamente a ações humanas. Os testemunhos de neve e gelo mostram nitidamente, claramente, cientificamente incontestável que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis fósseis. Os estudos que nós temos indicam que ela já subiu, depende da região do Brasil, entre 0,4 e 0,7 graus no século XX. A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável. Hoje essas regiões já são marginalmente caatinga, a precipitação na faixa de 400 a 600 milímetros anuais. Com uma diminuição da precipitação, essas regiões podem tranquilamente se tornarem semidesertos, com vegetação muito diferente da vegetação de caatinga. 90% do gelo da Terra está na Antártica, 7% na Groenlândia, os outros 3% nós vamos colocar nos Andes, nos Alpes Suíços, no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia e nas Montanhas Rochosas. Os satélites mostram, dos anos 70 a 2000, que a área de gelo diminuiu bastante. Na Antártica e na Groenlândia também, que as áreas têm diminuído, que as calotas polares quebram mais rapidamente e tem muitos icebergs soltos por aí. Ou seja, todo isso já é um indicador, um sinal de que existe o processo de aquecimento global. E essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60, 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos. Isso já é consenso internacional. Todos os calçadões que foram construídos na beira-mar ou todos os cordões de dunas de areia que foram retirados para a ocupação antrópica, casa, atividades de cultura e lazer, na beira da praia, na região costeira propriamente dita, elas serão ou destruídas pelas ondas ou pelo aumento do nível médio do mar em meio metro. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. Isso é alarmante, porque nós temos, de fato, um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos, estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. Se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis.
O fracasso da Conferência do Clima de Copenhague tem colaborado para aumentar o ceticismo em relação às mudanças climáticas? Possivelmente não no que se refere ao ceticismo em relação ao fenômeno do aquecimento global, mas tem razão ao afirmar que aumenta o ceticismo quanto à nossa capacidade de encontrar uma solução universal, que seja aceita por todos os países para enfrentar o problema do aquecimento global. O fato é que, para conseguirmos essa adesão de todos os países, para encontrar soluções que sejam compulsórias, que não sejam voluntárias, mas que sejam utilizadas por todos para enfrentar um problema que é de todos, que é global, nós precisamos de conscientização. Conscientização da população nos países mais avançados e nos países em desenvolvimento, para mostrar que nós só encontraremos possibilidades de construir uma nova sociedade, uma sociedade de baixo carbono, uma sociedade sem energia suja, uma sociedade sustentável, se todos derem a sua participação, se todos contribuírem para construir esse novo mundo. Você também pode participar do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra diversas informações sobre meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!